Eu sou Dorival Donadão, sou consultor e vou ser o facilitador desse encontro, com muita honra, dos queridos Luiz e Leila, né? Em primeiro lugar, queria agradecer a Ana Paula Belpretti, que é a nossa parceira nessa iniciativa, ela é diretora da Integra, de Educação Avançada, e o Fábio Machado, que é o nosso responsável técnico, tá bom? Vou explicar daqui a pouco qual vai ser a dinâmica da nossa conversa. Eu vou falar bem rapidinho, vou passar a bola para o Luiz Augusto, e, na sequência, a Leila. O nosso tema é novos cenários para a gestão humana, e a gente vai intercalar isso aí, então, com alguns comentários da gente, né? Em primeiro lugar, se vocês tiverem qualquer pergunta, comentário, etc., vão digitando, por favor, que a gente vai ter um momento em que nós vamos abrir isso para perguntas e respostas, tá? Bom, primeiro, historiar um pouco, né? Como é que a gente chegou aqui, por que a gente chegou aqui. Entre 2018, meados de 2018 e 2019, a gente reuniu um grupo de 9 pessoas, que eu já vou apresentar já, para uma rodada de conversas. Na verdade, um jeito informal da gente dialogar, conversar, com uma agenda aberta. A gente não saiu com uma agenda muito estruturada ou fechada, mas ela foi sendo composta, ela foi sendo montada à medida que a gente conversava. Eram encontros mensais, de meio período, foram 10 encontros, né? Cada um num lugar diferente. Quer dizer, aconteceu, o primeiro deles foi no Café Zazá, ali na livraria Argumento, depois aqui em casa, depois na casa de vários dos integrantes, né? Uma pauta aberta, como eu disse, mas o primeiro capítulo, o primeiro tema, foi sobre capitalismo, e o Luiz Augusto que coordenou. A cada capítulo, a cada tema, havia um coordenador, um estruturador, alguém que fazia um aquecimento e que trazia conceito para o grupo. E, rapidamente, isso era aberto nesse grupo de 9 pessoas, foram 9 profissionais. Todos esses profissionais ligados, de uma forma ou outra, a desenvolvimento humano e organizacional. Muita gente experiente, muitos ex-executivos, alguns ainda pilotando aí empresas, né? Era um grupo, ao mesmo tempo, alinhado e complementar, né? Um estilo complementava o outro. O resultado disso, então, foi um livro que se chama Diálogos, Provocações para a Gestão Humana. Esse livro saiu, vou pegar aqui para mostrar, ele saiu em agosto do ano passado, durante o CONAR, né? Ele foi editado durante o CONAR. São 200 e poucas páginas, com esses temas que fogem um pouco do cotidiano do RH. Claro que tem a ver com RH e gestão de pessoas, mas também tem muito a ver com organizações, de uma maneira geral. Esse primeiro, o capitalismo, por exemplo, que o Luiz coordenou, a gente, claro, trouxe um conceito mais abrangente, mais global, e depois puxamos para a nossa realidade. E os impactos que isso causa no nosso modelo, os nossos conflitos com relação a esse tema. E assim os outros. Produtividade e competitividade foi o segundo, um tema que é difícil para nós brasileiros, né? Difícil entrar num padrão razoável de produtividade e competitividade. O terceiro é o mundo em transformação, de alguma forma, as organizações do futuro, como é que estão sendo desenhados, que a Leila coordenou, e assim por diante. Quer dizer, esse livro está disponível, a gente vai voltar a falar sobre ele, e 2 desses autores que eu mencionei estão aqui, que eu quero apresentar com um pouco mais de detalhe, então. Primeiro, os 2 são bem conhecidos, respeitados, né, no mercado, mas a Leila, só para relembrar, então, é presidente da World Federation of People Management, que é uma instituição global, agrega diferentes países, diferentes funcionários. A Leila também é CEO do Grupo Capacitário, que é uma empresa brasileira que é focada em programas de estágios, trainees e de jovens talentos. Leila é pedagoga pela UERJ, pós-graduada pela UFRJ, em Educação e Desenvolvimento, e também é mestre em Gestão pela UFRJ do Rio. Segundo convidado, Luiz Augusto Costa Leite, que é o nosso coordenador do GRH Rio. O GRH, todos sabem, é um grupo de executivos que representam as maiores e mais expressivas empresas aqui do estado do Rio.
O Luiz é administrador e é fundador da Change, consultoria de organização. Ele é consultor certificado pela International Management Consulting Institute e é conselheiro da BH Rio, né? Eu também, só voltando lá atrás, além de consultor, também pertenço à diretoria da BRH, ao conselho da BRH. E voltando agora para o nosso livro, vamos complementar, então, as pessoas que fizeram parte desse grupo de conversadores, né? Na verdade, a gente tinha rodas de conversa e essas pessoas, então, tiveram um papel marcante na construção desse livro. O Jorge Fornari, que nos dá a honra da participação, o Marco Dalpozo, o Nelson Tavioli, que igualmente está aqui com a gente, Patrícia Coimbra, que ainda é executiva da Sul América, VPRH, o Paulo Monteiro, o querido Paulo Monteiro, e o Paulo Sardinha, que é o nosso presidente da BRH Brasil. Agora, um pouco de reflexão, né, sobre por que nós estamos aqui, por que esse assunto surge. Eu estava refletindo, a quantidade, a frequência de lives, né, e de webinars que estão surgindo é algo espantoso e totalmente imprevisível até 90 dias atrás, até 100 dias atrás. E, de repente, o mundo é uma live, né? Quer dizer, tem live de todos os assuntos, vários deles com alta adesão. E o que isso representa? Quer dizer, a gente fizer uma leitura do porquê disso, na verdade, as pessoas estão querendo conversar. O isolamento, a concentração de alguns no trabalho está fazendo aí uma fome de diálogo, uma fome de conversar. É para isso que nós estamos aqui. Esse é um pouco o tom que a gente pretende dar a essa fala, né? Da Leila e do Zé Augusto. Nós vamos ter, então, alguns minutos com o Luiz Augusto, por volta de 15 minutos, outros 15 ou 20 com a Leila. As conversas, claro, vão ser integradas. Como eu disse, no decorrer das falas, vocês podem encaminhar, então redigam aí perguntas e comentários. Aí volta para mim e a gente vai fazer, então, um ping-pong, aí, um bate-bola sobre tudo que a gente está conversando. Tá bom? Vamos lá, então. Luiz, você começa? Alô, boa tarde. Muito obrigado, os colegas presentes, outros participantes que eu não tenho o prazer de conhecer pessoalmente, mas, enfim, um bom grupo de pessoas para a gente fazer um diálogo. A primeira questão que nos chama a atenção nesse momento, e é o que nós vamos falar, Leila e eu, é sobre os cenários da gestão humana. E aí nós temos que considerar logo duas questões: a gestão, que é a questão macro, a questão ambiental, e a humana. E a expressão mais objetiva e mais direta do humano é o seu trabalho. Então, eu começaria me perguntando e nos perguntando por que as pessoas trabalham? Evidentemente que há uma série de razões, para se comunicar com outras pessoas, para contribuir, para se desenvolver, para ter um padrão de vida razoável, para exercer a sua criatividade. Então, tem várias razões pelas quais as pessoas trabalham. E essas razões todas acabam se incorporando no dia a dia de cada um. Não se imagina mais que o trabalho seja aquele castigo, etc, etc, etc. Eu vou aqui citar, se me permitem, quatro autores que falam rapidamente sobre o trabalho. Eu vou ler aqui. Isso é uma poesia. Complexidade da vida. As faturas são feitas por gente que tem amores, ódios, paixões políticas e, às vezes, crimes. E são tão bem escritas, tão alinhadas, tão independentes de tudo isso. E há quem olhe a fatura e não sinta isso. Eu, até as lágrimas que o sinto humanissimamente. Venham me dizer que não há poesia nos escritórios. Ora, elas entram por todos os poros. Quem falou isso dentro de um longo poema foi o poeta maior da língua portuguesa, Fernando Pessoa.
onde ele, simbolicamente, né, coloca a essência humana em qualquer trabalho que faça. Mas não foi só ele, não. Nós temos também o Freud. O Freud disse o seguinte: eu não consigo encarar sem desconforto a ideia da vida sem trabalho. E também um grande pintor da segunda metade do século passado, Jackson Pollock, ele diz assim: não tenho medo de fazer mudanças, destruindo imagens, porque a pintura tem uma vida em si mesma. Os processos, né, o que ele faz, tem uma vida. Ainda hoje, ouvindo Domênico De Masi, eu peguei uma outra definição, que ele diz assim, mais ou menos nessa linha: quando você tem o trabalho criativo, quando você exerce o trabalho criativo, você perde um pouco a fronteira entre o trabalho e a sua própria vida. Então, nós temos aí, apenas como ilustração quase que lúdica, um foco as pessoas trabalhando e, através do trabalho, se realizando. Essa é, portanto, a essência de nossa atividade. Agora, por outro lado, você tem a organização do trabalho. E aí entram as circunstâncias, né, o macro. Quando você está fazendo um relatório, quando está fazendo qualquer outra atividade, desde uma pintura até o rejuntamento de um azulejo, né, você está submetido, a gente está submetida a uma série de condicionamentos, né, que orientam e determinam, de certa maneira, como a gente fala. Bom, basicamente isso a gente sabe. O consultor David Ulrich, ele, nas últimas inserções dele aí, nas competências, ele diz: a gente tem que ver as coisas de fora para dentro. A expressão que ele usa é from outside in. E é o que nós vamos tentar fazer aqui rapidamente. O que está acontecendo com a parte macro, a parte de cenários, a parte que eu chamaria de sistema? O que está acontecendo com o sistema hoje? Aparentemente, ele está dando... Quando eu falo em sistema, atenção, eu falo em sociedade produtiva, né? Eu não o nosso meio, digamos assim. O sistema, mais ou menos, não vou dizer que tenha se esgotado, mas parece que cansou. Há demonstrações de que a maneira como nós nos organizamos, nós somos liderados, nós transitamos entre as várias questões da nossa vida de trabalho, a gente vive basicamente uma transição. Então, um grande problema é quando que essa transição termina, se é que vai terminar alguma vez. Bom, ao fazer essa transição, a gente percebe uma série de características do tipo o avanço da tecnologia, há uma crise do sistema. Faz muito tempo que o mundo não cresce a níveis de geração de renda, emprego adequados, os crescimentos são muito baixos. O sistema não conseguiu superar essa questão da desigualdade, né, que ficou tão escancarada agora com a crise do coronavírus, né? As organizações ainda muito voltadas para o curto prazo, né? Ainda o famoso relatório do trimestre, coisa parecida, né? Tudo em defesa tudo dirigindo para o acúmulo de recursos, uma consequência, né, social na linha do consumo, o consumo exagerado, né, também acabou, pela crise das instituições, a gente tomando posições mais individualistas. Então, você tem uma série de características econômicas, culturais e sociais que são traduzidas no trabalho.
E como é que as organizações se adaptam a isso? E aí a gente começa a chegar mais perto da gestão humana. Elas procuram, por exemplo, ser mais ágeis. E quando as pessoas trabalham em squads ou coisa parecida, né? A gente está falando em agilidade, porque tem que ser rápido, as coisas são mais transitórias, né? O conhecimento não é detido mais por uma pessoa, então, e nem por uma função, e nem por uma equipe, aí vem os squads e assemelhados. Então, o squad, de fato, é uma consequência da necessidade de você ter velocidade e de você garantir essa pérola do sistema que é a chamada inovação. Quem não inova, perde a posição na sociedade, perde o negócio em si. Então, inovar é o karma, né? É a palavra de ordem do sistema. Então, todo mundo sai correndo para inovar, competindo para aqui, competindo para lá, mexendo com as éticas e tudo. Eu não estou dando um quadro necessariamente ruim do sistema, não. Eu estou apenas dizendo que tem algumas características, né, que a gente nem sempre percebe. A questão da competitividade, por exemplo, é uma questão que está dentro da natureza humana ser competitivo, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos ser competitivos em extremo. Então, temos que ter um certo equilíbrio nisso. Bom, as organizações, portanto, vão buscar mais agilidade, vão buscar modelos um pouco mais horizontalizados de gestão e hierarquia, a questão das redes, etc. e tal, né? Trabalho muito em linha de metas e recompensas, porque se você trabalha, produz o que é esperado, você é recompensado, a questão dos bônus e metas, etc. e tal. Elas trabalham em projetos muito mais curtos, em realidades muito mais curtas, daí a necessidade de você trabalhar equipes interfuncionais, interdepartamentais e tudo. Então, os próprios produtos, né, o próprio consumo é mais efêmero. E a estrutura do trabalho humano passa a ser efêmera também, pode ser uma coisa hoje, você pode ser outra coisa amanhã, promovido, carreira horizontal, etc. e tal. Mas essa situação toda do sistema parece ter batido num certo limite. E quem está comentando isso não são os escritores e os autores de esquerda e coisa parecida. E quem está comentando isso são os próprios empresários. Acho que a Leila vai falar um pouquinho sobre isso depois também, né? Que numa associação americana chamada Round Table, e agora, em janeiro, no Fórum Econômico Mundial, estão dizendo, olha, a gente tem que mudar, porque assim não dá. A gente ficar no curto prazo a vida inteira, a gente danificando a natureza, a gente agredindo alguns conceitos básicos, né? Porque o sistema não gerou, né, os resultados previstos lá atrás, filosoficamente, pelo iluminismo, né, de a ciência ia gerar o bem-estar, essas coisas todas, mais igualdade, mais liberdade, essas coisas todas não conseguiram chegar a um ponto. Então, alguns empresários, e os maiores do mundo, disseram, a gente tem que mudar um pouquinho. Então, a gente vai chegar lá já. Mudar em que sentido? Estão falando que o capitalismo, é a expressão, né, tem que deixar de ser apenas de shareholders, para ser de stakeholders. Uma orientação não exclusivamente para os acionistas, mas os propósitos, e aí vem a palavra, gente, propósito, que a gente está todo dia martelando nas nossas equipes, propósito, né? O propósito das pessoas tem que ser o propósito também das organizações, não sei o quê, mas se você não tiver um propósito, pelo menos nesse sentido empresarial, de construir e gerenciar uma organização voltada para o
para os stakeholders, que vocês todos sabem mais do que eu, funcionários, fornecedores, comunidades adjacentes, o sistema político como um todo. Tem que olhar isso tudo quando você define o propósito de sua organização. Então, esse é um caminho que os maiores empresários do mundo estão pensando em dar um jeito nesse sistema que também a eles não está agradando. Então, temos um norte. Olha, gente, se a gente acreditar nisso, vamos trabalhar. Mas vamos rapidamente adiante. Nessa linha, o que as organizações precisam fazer? Deixa eu citar aqui uma definição de organização de um sociólogo colombiano, de grande respeito por todos nós, chamado Bernardo Toro. Ele diz o seguinte: o que é uma organização? É um sistema de relação delimitado para manter a convergência de interesses, criar confiança, incentivar as transações econômicas, políticas, sociais e culturais, e agora atenção, para favorecer a dignidade humana. Então, não se espera, não se quer que as organizações existam apesar da dignidade humana. E é isso que a gestão humana precisa se preocupar, porque se as organizações não tiverem os chamados good jobs, os bons trabalhos, eu nem estou entrando em trabalho, emprego, essas coisas, isso vem mais tarde aí. Se não tiverem good jobs a oferecer, o que vão acabar gerando o desconforto social, crises, desemprego, essas coisas todas. Good job é uma premissa. Aí vem as outras questões que hoje estão muito presentes, a transparência, essa questão do compliance, que não é nova, mas agora virou uma religião, uma seita dentro das empresas, né? Então, precisa ser mais transparente, precisa abrir mais a comunicação, está aí a informação abundante que a gente recebe, né? Precisa ter uma outra relação hierárquica. Então, tem certas demandas que as empresas precisam ter e precisam se encaminhar para isso. Mas elas não vão se encaminhar para isso se elas não tiverem, inclusive, uma cultura que suporte isso. Aí vem a importância da questão cultural. E aí nós chegamos, de certa maneira, ao momento em que nós estamos, né? Essa questão dos stakeholders, uma pesquisa das 500 maiores empresas americanas saída recentemente, está dizendo que grande parte dos empresários pesquisados acham que pode acelerar a mudança, mas um bom número diz que não vai fazer nenhum efeito, e outros dizem que ok, que já fazem, né? As grandes empresas já fazem isso. Então, não existe uma adesão, como toda ideia nova tem que ser trabalhada e tudo. Chegando agora à questão do momento em que nós vivemos. A gente falou no macro, falou nos processos organizacionais, nessa divisão de sistema, organização e pessoas, e agora nós vamos pensar um pouco, bom, e o que está acontecendo conosco hoje, aqui no Brasil? Primeiro tem a questão do Covid, né, que leva, como falou Edgar Morin, a uma aventura incerta, a uma proposta, se não proposta, um reconhecimento de que a gente terá uma recessão mundial, quer dizer, o futuro próximo não é nenhuma beleza, né? O mundo inteiro vai cair pelo menos 6% em seus resultados, né? Aqui no Brasil, nós já estamos com um número grande de desempregados, nos jovens desempregados, né? Que isso vai nos levar a ter um desemprego grande, mais de 20%,
né? Daqui a 3 meses, 38%, segundo pesquisa. Então, a gente está vivendo um quadro muito complexo nesse sentido. E, mais uma vez, a questão da gestão humana é fundamental nisso. Além disso, nós vivemos com a pandemia essa questão do retorno ao trabalho, e a maioria das empresas que nós temos pesquisado tem adiado o retorno ao trabalho. Tem empresas como a XP, que soltou aí um manifesto de 48 páginas dizendo que jamais vai ter trabalho presencial, e outras empresas que nós fizemos uma pesquisa, mas 70% não sabem quando vão voltar ainda. Algumas pensam em julho, setembro e tudo. Então, a questão do virtual, essa é uma herança que a pandemia está nos trazendo, que pode ser uma herança muito positiva. A questão do virtual vai ser mais significativa do que o digital. Porque uma coisa é você trabalhar em casa, outra coisa é trabalhar no escritório, todos nós já sabemos disso. E uma consequência é a integração entre casa e trabalho. Antes a gente levava o trabalho para casa, hoje a gente está levando a casa para o trabalho. E as organizações vão ter, de certa maneira, certamente, que mudar as suas políticas de convivência. Vai haver um novo contrato social, de certa maneira, porque a falta de presença física tem toda uma série de contornos importantes. Se a gente olhar essas questões no Brasil, especialmente, o Brasil já não estava bem antes da pandemia. Então, essa queda que nós estamos tendo apenas acelerou uma crise que já existia. E nós temos que olhar essa crise de outra maneira. Para resumir tudo o que eu poderia dizer, eu vejo 4 recomendações para a gente enfrentar no futuro e a realidade que nós estamos. São, de certa maneira, radicais. A primeira delas é a falta de good jobs leva a elevados custos políticos e sociais. Isso não tem a menor dúvida. Você tem famílias sem alimentação, essas coisas todas. Então, ter good jobs, que é um good job, a gente pode discutir mais tarde, mas acho que a gente entende o que pode ser um good job, algo que dê uma certa remuneração, um mínimo de segurança, uma relação de confiança, essas coisas todas. Também eu acho que é preciso abandonar de vez a separação tradicional entre políticas pró-crescimento e políticas sociais. Nós estamos vendo isso hoje, onde há crise social. Então, você não pode pensar em crescer sem pensar no social. Essa é uma mudança radical que os nossos líderes precisam assumir. É necessário reorganizar o sistema de produção. Não é com os modelos convencionais que nós trabalhamos, aí vem o negócio de parcerias, fusões, colaboração, essas coisas todas. O sistema de produção tem que se adaptar a isso também. Não é só uma mudança mecanicista, digamos assim. E, acima de tudo, uma convicção que eu tenho crescentemente é começar a olhar as organizações a partir das pessoas e não as pessoas a partir das organizações. Isso eu acho que é outra virada que nós temos que fazer para equilibrar um pouco essa relação que hoje é muito desigual. Então, a gestão humana precisa se transformar numa humana gestão, digamos assim. E é o nosso papel, que trabalhamos nessa área, convivemos com essa área, de desenvolver convicções e ações para levar isso. Quanto ao Brasil, finalmente, eu apenas repetiria uma frase, o título de uma peça que todos nós conhecemos bem, chamado Brasileiro
a profissão Esperança. A Leila vai falar das profissões, e nós temos muitas mudanças no cenário das profissões que nem precisou falar aqui. Mas, acima de tudo, nós, no Brasil, temos uma profissão que essa não perderá a validade, que é a revolução, que é a profissão da esperança, que é o que nós podemos fazer, e o Brasil tem muitas coisas importantes para recuperar nesse momento. Obrigado, gente. Ótimo, Luiz. A bola está com a Leila. Ok. Queria primeiro agradecer muito a Ana Paula, né, da organização desse momento. Eu acho que a gente efetivamente está na arte do encontro, né? A gente está nesse momento experimentando esse encontro, nessa discussão importante que são esses cenários. Eu diria que já tenho lido alguns especialistas falando que nem daqui a 30 anos teremos condições de diagnosticar verdadeiramente que impactos são esses, né? Na verdade, os impactos que estamos recebendo, eles são, como o próprio Luiz falou, né? Eles são de natureza humana, então eles exigem da gente uma preocupação grande com as pessoas, com a humanidade. Falamos muito nisso, nesses debates que fizemos com os 9 autores. E eu queria trazer, assim, é impossível para mim falar um pouco desse entendimento do agora, sem falar da questão do Fórum Econômico Mundial, que tem uma força muito grande, as reflexões feitas lá, nesse momento que a gente está vivendo de Covid-19, eu não diria que é uma transformação a partir dessa pandemia, mas é uma transformação que a gente já vem numa trajetória acompanhando há algum tempo e que se intensificou e que é muito difícil falar que nós voltaremos os mesmos e que as organizações voltarão as mesmas. Há realmente uma clara evidência de que algo precisa ser mudado. Então, nesse sentido, eu gostaria de caminhar com vocês algumas reflexões, e alguns amigos meus estão aqui, já me ouviram falar um pouco sobre isso também. Quando eu tomei posse na Federação Mundial em Chicago, em 2018, o tema foi num Congresso Mundial, e o tema do Congresso Mundial era Expanda o seu mundo. Aquilo me tocou demais, porque, na verdade, a gente não está mais vivendo na nossa paróquia, no nosso pedaço, na nossa comunidade, mas a gente está vivendo uma situação de entendimento de mundo. E esse entendimento de mundo, eu diria que tem sido a maior dificuldade nossa, líderes, profissionais, de entender o quanto esses cenários têm impactado muito a nossa vida, a nossa carreira e as empresas, né? Esse momento agora, por exemplo, é um momento que nos diz o seguinte: não é um momento de aceitar as coisas, mas é um momento de escolha. A gente precisa fazer as nossas escolhas, né? Aquilo que realmente, o Luiz Augusto falou de propósito, aquilo que realmente tem como legado o meu propósito. Então, isso é uma coisa que as novas gerações trazem muito forte e que nós ficamos ainda um pouco em dúvida sobre isso, mas que efetivamente é o que nós estamos observando numa sociedade que agora está muito impactada. Eu participei de uma live com uma médica e ela falou 2 fatores que têm impactando as pessoas durante a pandemia. Um é a questão da vida, a sobrevivência, e numa conversa que a gente teve com o Antônio Quinet, no nosso grupo de recursos humanos que a gente tem, que o Luiz coordena, ele falou assim: qual é o grande impacto que a gente está recebendo hoje com a pandemia? É porque nós sempre tratamos a morte de lado, como um acessório, e não como parte efetiva de uma vida que a gente tem, que um dia se vai. E a pandemia trouxe muito forte essa reflexão. O outro ponto que essa médica falou é a questão da liberdade.
né, fora as profissões essenciais, todos nós, ao ficar no isolamento social, perdeu esse direito de ir e vir, que é uma coisa que para a gente, ser humano, é muito sagrado. E nessa expansão de mundo, a gente vê uma realidade que não é mais a realidade que nós conhecemos ao nosso redor, mas é uma realidade ampliada, é uma realidade que nos leva a uma reflexão muito maior, que não só aquilo que nós estávamos acostumados a observar no nosso dia a dia. Eu tenho dito que aquilo que eu aprendi a minha vida de executiva, né, pense global e haja local, eu aprendi que a gente tem que pensar global e agir global. Nós estamos, e a pandemia está mostrando isso, nós estamos aprendendo uns com os outros, nós estamos buscando os exemplos dos outros países para cuidar, né, do nosso país nessa pandemia, com muitas dúvidas e muitas incertezas. E nisso, eu quero reportar ao Fórum Mundial, que eu fui em janeiro, né, a convite do World Economic Forum, com um acompanhamento muito de perto do Luiz Trabuco, do Bradesco, que foi assim fundamental, de eu estar nesse momento lá também. E lá o Klaus, né, o Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial, ele falou algo assim bastante impactante. Uma das coisas que ele falou que o mundo tem um estado de urgência. E esse estado de urgência, o Fórum trouxe 4 desafios grandes. Um desafio é realmente, ou a gente entende que ecologia e economia caminham juntos, ou não vamos chegar a lugar nenhum, né? Quando a gente vê que as maiores, e foi mostrado, as maiores empresas mundiais estão localizadas em locais que estão seriamente afetados pela questão da ecologia, do clima. Então, assim, é um desafio, a gente precisa mudar o mindset, que cuidar desse planeta tem a ver com economia. Um outro ponto muito discutido é que modelo de empresa nós queremos, né? Isso tem muito a ver com o capitalismo também, que o Luiz falou, que empresa nós queremos ter se a nossa empresa ela está num modelo que é um modelo tão desigual em termos de sociedade, né? E essa sociedade agora, com a pandemia, vai exigir mais, tão desigual, que nós não teremos mais consumidores. A gente precisa tratar desse modelo, a gente precisa mostrar um novo olhar sobre esses modelos empresariais e essas estruturas organizacionais. E sempre fazendo um link com o que a gente está passando agora, nunca a marca empregadora teve tanto peso como agora. Na pandemia, as primeiras empresas, os primeiros empresários que se manifestaram erradamente em tomar atitudes erradas, tiveram a sua marca empregadora prejudicada, estão tendo dificuldades de tirar uma imagem tão ruim diante dessa sociedade. Um outro ponto que o Fórum abordou e que a gente aqui no Brasil fala muito pouco, a gente não está nem na beira da praia, né, falando disso, que é a 4ª Revolução Industrial, que o Fórum Econômico Mundial montou todo o centro de revolução industrial, que a sede é em São Francisco, tratando exatamente das implicações dessa inteligência artificial. Por que essa preocupação com a inteligência artificial? Isso foi mostrado no fórum, e a Daniela Rus, que é uma professora do MIT, falou: o que adianta os governos comprarem inteligência artificial, plataformas gigantescas, se as pessoas não estão preparadas para usar? Então, há uma preocupação, inclusive uma preocupação do aspecto ético da inteligência artificial, que também tem sido questionado. Por exemplo, eles criaram uma plataforma voltada, né, que ainda não está pronta, eu estou fazendo parte desse grupo, né, que eu fui convidada, que ainda não está pronta, mostrando o quanto a inteligência artificial tem provocado em recursos humanos posturas que não estão sendo éticas e diversas. O que é isso? Alguns
erros, né, na concepção dessa inteligência artificial. Um exemplo que aconteceu com uma desses grandes grupos empresariais, no processo seletivo que a inteligência artificial usou, no final do processo seletivo, a maioria das pessoas selecionadas eram do sexo masculino. E foi ver que os atributos colocados foram atributos que não levaram em conta o perfil do profissional feminino. Então, assim, a inteligência artificial, ela está aí, ela vem, ela é importante, mas ela exige uma formação e um preparo. E um outro ponto são as questões realmente demográficas, sociais, que vêm muito em cima da educação. E eu vou falar sobre isso, apresentar alguns números. Nunca as universidades e os institutos de pesquisa, escolas de negócios serão tão privilegiadas agora, porque tem um ponto que é indiscutível, que é a requalificação. Requalificar profissionais para atender a todas essas demandas que essa nova estrutura de negócio, esse stakeholder, né? O presidente da Salesforce falou que a Terra é o nosso stakeholder, ou seja, não dá mais para desconectar que se exige um novo olhar sobre tudo isso. Isso me fez recordar, eu participei de um evento com uma professora italiana, que ela, não no Fórum Econômico Mundial, fora um evento para executivos, e que ela é uma professora de Tai Chi Chuan, e ela falou assim: parem vocês de se desconectar da Terra. O que vocês fazem quando vocês chegam em casa? Qual é a primeira ação? Aí todo mundo, tirar os sapatos. Ela falou, porque nós somos animais, a gente precisa desse pisar no solo, dessa energia do solo. Então, por que eu estou falando isso? Que há realmente uma conexão importante que a gente precisa realmente repensar, essa conexão com esse planeta, né? Essa conexão com novos modelos que nós precisamos rever. Eu lembro que na conferência da OIT, que eu fui ano passado em Genebra, o Macron, o presidente da França, falou algo muito interessante. Ele falou assim: vamos rever o nosso modelo político mundial. Isso não dá mais, não tem mais espaço, né? Não tem mais alinhamento com a sociedade que a gente está hoje. E aí a gente está vendo agora na pandemia um ruir de um processo que estava vindo muito forte de nacionalismo, né? De olhar para dentro dos países, que até o Farid Zakaria, da CNN, tem um livro que eu adoro, que no nosso livro a gente discutiu isso também, que é o período pós-americano. Ou seja, aquele período que nós achávamos, né, que os Estados Unidos ditava as ordens. Quem participou dos programas de qualidade que começaram no Japão, tudo bem, a gente adotou, mas a gente adotou esperando ver o que os Estados Unidos ia falar um pouco sobre esses programas. Ou seja, isso se rompeu, o poder agora está onde o mercado está. Pode estar nos Estados Unidos, pode estar na Índia, pode estar num pequeno país da América Latina. Para onde o mercado vai é onde está o poder. Então, essa revisão geral e essa transformação é algo que a gente precisa realmente refletir, e a pandemia está mostrando isso. A pandemia está mostrando que todos estão vulneráveis e todos estão muito transparentes nisso tudo. E quando a gente fala dessa ecologia e economia, eu lembro da Angela Merkel também, que lá na conferência da OIT, ela falou assim, é o mercado que serve os trabalhadores ou são os trabalhadores que servem o mercado? E ela teve uma frase que eu amei, sobre o trabalho infantil lá na conferência, que ela falou assim: é preciso retirar as crianças dos campos. Crianças foram feitas para sonhar. Então, assim, são pequenas colocações, né, que as lideranças, as boas lideranças vêm fazendo e que a gente precisa realmente repensar.
E aí, quando a gente pensa assim, poxa, mas é possível inovar uma economia? É possível começar a pensar diferente, a dar o primeiro passo? Agora, em 2020, saiu uma pesquisa da Statista que mostra que determinados países já estão nessa linha de uma economia inovadora. Em primeiro lugar é a Alemanha, segundo lugar é a Coreia do Sul, terceiro, Singapura, quarto, Suíça. Então, assim, é possível a gente caminhar para um modelo novo, transformador, que não cabe mais, né? E quando a gente, lá no fórum, teve a participação, né, do FMI, o FMI alerta muito para isso. Ou a gente começa a olhar para a desigualdade, para a inclusão, ou as economias dos países não vão conseguir mais se sustentar no crescimento que ela tinha. Então, há sim uma conexão, tudo está muito conectado a um apelo, a um pedido de transformação. E nisso, um ponto que foi forte quando eu falei da requalificação é que a requalificação ela vem com muita força, e já era bem antes da pandemia, né? A gente tem vários projetos dos países maravilhosos sobre isso, de investimento nisso, mas a requalificação, eu trouxe alguns dados para vocês que chocam, mas que é algo que já está sendo visto como prioritário. Os números, por exemplo, do curto período de tempo de 2020 a 2022, olha só 2 anos, né? Surgirão 133 milhões de novas atividades com novas demandas de conhecimentos nos países do G20. Só do G20, não é pouco, é 133 milhões de novas atividades. Até 2022, daqui a 2 anos, cerca de 75 milhões de empregos nesses países passarão por transformações. E entre 2020 e 2022, 42% dos conhecimentos necessários para executar as tarefas atuais sofrerão mudanças. Então, assim, há uma urgência, né? Porque é todo um sistema que se conecta para a gente começar a pensar na questão da requalificação nesses novos cenários que a gente está vendo pela frente. E aí, nessa requalificação e nessa necessidade de habilidades, fala-se muito nas habilidades socioemocionais, que também são as habilidades, não só as cognitivas, mas as socioemocionais, também são as habilidades que nós estamos vendo agora com a pandemia, que, sinceramente, que as áreas de recursos humanos, eu me orgulho muito, desbravaram uma situação muito difícil, que é colocar todo mundo em isolamento social, de uma hora para outra, sem legislação, sem o governo ainda determinar, e não só o Brasil, outros países também, os governos estavam preparados para colocar as pessoas em casa. E o impacto foi tão grande que o que nos ajudou foi recursos humanos, nas suas políticas e estratégias, ter imediatamente olhado para a importância dessa atenção emocional e social. Estar em casa, em home office, numa casa que tem 2, 3 profissionais, cada um tendo que dar conta da sua atividade na empresa, com família, com filhos recebendo educação online, necessitando de computador. As pessoas não estavam preparadas que seus filhos tinham que entrar também no computador para fazer tarefa escolar. Então, tudo isso foi uma experiência que a gente viveu que tem muito a ver com essa nossa necessidade de estar atentos. Eu lembro que eu fui dar um treinamento numa grande empresa, grande empresa, e eu falei de felicidade. E eu fui chamada a atenção na época, né? Falar de pessoas felizes. Não, isso aqui não tem, isso aqui não existe, né? Claro que é os bons anos atrás, mas isso hoje é essencial para que as pessoas tenham esse lado da humanidade que faz tanta diferença nos ambientes corporativos e nos ambientes profissionais.
Nós de recursos humanos, o nosso DNA, nós nunca questionamos que as pessoas são essenciais, né? Nunca questionamos isso. A gente sempre disse e sabia o quanto as pessoas fariam a diferença. Então, essa questão do Fórum Mundial, nós tivemos, assim, eu trago para vocês assim, 6 conclusões importantes, né, dessa minha participação lá, de tudo que eu ouvi. Uma delas é: só o diálogo gera evolução. Foi o que a gente viu agora. No nosso grupo de diretores de RH, que a gente se reúne às quartas-feiras, né, que o Cláudio Santos tem dado assim, uma coordenação muito bacana. Ai de nós, se nós não tivéssemos diálogos e compartilhado nesse momento da pandemia. Como a gente trocou, como a gente compartilhou, como nós nos ajudamos mutuamente nesse momento da pandemia, nas práticas e nas ações que a gente precisava fazer. E essa questão do diálogo foi muito falada no fórum também pela Angela Merkel, né? Quando ela diz que a gente precisa promover a arte desse diálogo, porque o mundo não se concebe mais nessa bolha que a gente vive, cada um no seu pedaço e cada um no seu país. Um outro ponto foi com relação aos jovens, né? Os jovens também têm voz. Então, claro que a Greta Thunberg, que é da ativista, né, jovem, que estava lá, ela fala: o que vocês estão deixando para as nossas gerações, né? A Terra é a nossa mãe. E lá foi mostrado o movimento de jovens que tem mudado pelas redes sociais, legislações de países. Teve um jovem que mostrou como ele mudou algumas coisas na Suíça, outra em Nova York. Então, assim, há uma ação dos jovens muito importante e que tem feito a diferença, sim, nesse contexto mundial. A questão do trabalho, né, que não vai ser mais o mesmo, que a gente realmente precisa mergulhar nisso, com relação a, principalmente, o conceito que a gente está vendo agora de trabalho, de qualidade de trabalho. É bom que se diga que o home office hoje não é um teletrabalho, não é uma qualidade de trabalho. A gente vai precisar realmente, se vamos optar, se algumas empresas vão optar em home office para algumas áreas, elas precisarão arranjar nas casas dessas pessoas, estruturar um espaço de teletrabalho. É desumano a gente dizer que o teletrabalho vai ser o que a gente está fazendo hoje. Não é o que nós estamos fazendo hoje. Hoje é uma prerrogativa que nós não tivemos escolhas, né? O outro ponto é os dados, né? A privacidade dos dados e das informações, que tem poder, né? As informações têm poder, mas que a gente precisa realmente cuidar disso. Não podemos mais não nos preocupar. A gente sabe aqui que tem o Francisco Suelt, que é muito dessa área de tecnologia. A gente precisa cuidar realmente da ética e da privacidade dessas informações numa sociedade totalmente transparente. E um outro ponto é essa tecnologia para todos, que a tecnologia ela consegue romper essa desigualdade quando a gente oportuniza para todos informações, acesso, formação, preparo, né? Então, a tecnologia ela precisa realmente ser uma tecnologia acessível a todos. E, por último, né, que essas crises financeiras que a gente acompanha, que nós possamos entender numa visão assim muito cristalina do FMI, que a gente precisa vencer etapas de desigualdade e de não inclusão. E aí, quando a gente lembra do Harari, que estava lá, né? O Harari, ele costuma ser muito contundente em algumas coisas, e ele falou de 3 problemas importantes, né, que existenciais para a nossa espécie. Olha ele voltando ao animal, né, a nossa espécie. Ele falou: um é a guerra nuclear, que nenhum país está livre, nenhum de nós, nenhuma sociedade estamos livres, né, de uma guerra nuclear. O segundo, ele fala do colapso ecológico, e ele lá falando do colapso ecológico, a gente
falava de clima, falava de reflorestamento, falava da requalificação, mas ninguém falou de uma pandemia, né? Então, esse colapso ecológico que o Harari falou, e desse o mundo tem urgência, o planeta tem urgência do caos, essa pandemia mostra exatamente isso, né? A gente teve um colapso ecológico que provocou essa ruptura que nós estamos vivendo agora e esse recomeçar de uma nova fase que a gente não tem nem respostas, né, para isso. E essa ruptura tecnológica que ela veio para ficar, que ela vai continuar e que ela mostrou na pandemia que ela tem efetivamente uma participação efetiva na vida da gente, na vida da empresa, no mundo corporativo. E aí a gente vai para a questão, né, fechando um pouco assim, esse funil que eu quis trazer para vocês, né, entrando assim dentro do mundo corporativo, nesses cenários. Então, será que a gente vai ter espaço, lugar para uma empresa que não compreendeu ainda que nós estamos realmente em mudança, né? O Luiz falou que alguns ainda não acreditam na questão de vai mudar mesmo, vai voltar ao normal, é um novo normal. Eu não tenho dúvida que a gente vai precisar ter realmente uma reflexão de mudança, de transformação, né? Nunca poderíamos imaginar o quanto uma ecologia impacta numa economia e vice-versa. Líderes hoje, né, esses líderes, eles vão escolher as empresas com as quais eles querem trabalhar, né? Não vamos mais ter essa ilusão que a empresa vai escolher os seus líderes, os seus talentos, os seus profissionais. Eles escolherão as empresas que querem trabalhar. Ninguém quer ter mais no seu currículo uma empresa que não tem uma boa imagem de marca empregadora. Ninguém mais quer ter no seu currículo uma empresa que passou por uma pandemia e não chegou junto dos seus funcionários. Então, assim, é realmente um momento de mutação. E aí, eu trazendo assim uma colocação da Dini, né, que é a presidente global da IBM, ela fez a seguinte, empurrou os empresários lá na parede, ela falou assim, você, empresário, precisa decidir o que significa para você estar do lado certo da história. Então, ela leva esse questionamento, né, do lado certo da história. Que lado certo da história nós estamos vislumbrando mais à frente? É um questionamento que eu deixo aqui, né, para todos nós. E nesses cenários, a gente vai precisar realmente desses valores, né, da liderança. Um líder ético, transparente, íntegro, que respeite a inclusão, a diversidade, que cuide da relação com o outro, do meio ambiente. Tudo isso está muito transparente hoje com a pandemia, né? E há uma agenda nossa muito urgente de recursos humanos, falando de recursos humanos, que é a criação de uma cultura favorável também a este novo modelo de liderança, né? A gente também precisa criar esse ambiente nas organizações favoráveis para que isso possa realmente acontecer. Então, essas questões de transformações, né, do bem comum, o interesse do bem comum, que isso foi tão bem falado no livro Organizações Exponenciais, né, quando, em 2015 ainda, e falava que o importante para essas empresas exponenciais era o bem comum. A gente está vendo agora, né, quando os competidores se unem na pandemia para fabricar, para dar um pouco mais de conforto, né, para as pessoas de baixa renda nesse momento, quando a gente vê assim, várias ações criativas. Né? Eu participei de uma live com o presidente da Ambev, e ele falando que uma área que nada tinha a ver com a questão de álcool gel, com as questões de doações, né? Se reuniu, fez e com aqueles aparelhos, né? Se reuniram e criaram o desenho, fizeram e juntos conseguiram ajudar. Então, realmente
um momento que a gente está começando a observar algumas rupturas e sinais muito interessantes para todos nós. E eu não posso deixar de falar nesse momento, né, de uma líder feminina, que a gente fala tanto em empatia, né, a importância da empatia hoje, de uma líder feminina que eu acompanho de perto, assim, porque eu admiro, que é a questão da Jacinta Ardern, da Nova Zelândia, que ela fez um gesto muito bonito na questão do terrorismo que aconteceu na mesquita, né, dos muçulmanos na Nova Zelândia, e ela foi junto, ela botou o véu, ela deu uma aula para a gente de compaixão, de empatia e de um exercício amoroso do poder. Eu queria falar sobre isso, né? O exercício amoroso do poder. Eu acho que é isso que a gente está precisando. E aí, pensando aqui com vocês, eu falei assim, deixa eu ver o Jim Collins, né? Feitas para Durar. Eu fui lá, claro que o livro dele já teve novas edições, mas eu fui lá naquele de 1995, que foi um impacto grande ao ver empresas seculares, né, de 300 anos, 500 anos, e ele queria entender por que essas empresas eram feitas para durar. E havia um questionamento na época, porque tem o líder visionário. E a resposta da conclusão do livro, que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje, é claro, essas empresas são duradouras, elas buscam lucro, mas também são guiadas por uma ideologia central, que são os valores essenciais e uma noção de propósito, além de simplesmente ganhar dinheiro. Porque líder visionário, como ele diz no livro, o fundador pode ter sido visionário, mas depois do fundador, como é que ela durou tanto tempo? Então, essa essência, né, da gestão, essa essência da questão do ambiente favorável para esse propósito, a gente precisa realmente refletir, pensar e transformar. E aí, quando eu olho para os recursos humanos, né, nesse momento agora nosso, o que a gente viu? A gente viu recursos humanos, os diretores de recursos humanos, tem alguns aqui que lideraram comitês de gestão de crise, que foram para frente, que foram o alicerce do poder decisório das empresas, né? Estavam junto, e isso a gente está assistindo agora, uma coisa bacana, e volto a dizer, não é novidade para nós de RH, mas está sendo, né, um componente a mais dentro das organizações. A gente está vendo as empresas que têm conselhos de administração criando rapidamente comitês de pessoas para que fiquem ao lado do conselho para atuar melhor, né, nas decisões e tudo mais. Então, acho que isso é uma coisa assim, muito importante. A gente está vivendo um momento, isso está no nosso livro, a Patrícia Coimbra, né, da Sul América, fala sobre isso. Ela diz assim, tem que a gente sai do dizer às pessoas o que vão fazer para o que elas pensam em fazer, né? Hoje é uma autoria individual e diversa, que a Patrícia reflete com a gente no livro sobre isso. E aí tem aquele diálogo, né? A sociedade cria o indivíduo cria a sociedade. Então, assim, não dá para dizer que seremos os mesmos, né? Que a gente vai realmente sair de tudo isso da mesma forma. E quando a gente olha nós, brasileiros, e a gente fala também nisso lá no livro, a gente traz o quê? A gente traz uma cultura própria nossa de latinos, né? Que tem uma visão assim muito, às vezes, familiar e paternalista, mas a gente tem um outro lado, a gente aprendeu muito com os acontecimentos que a gente sofre, sociais, culturais, políticos, econômicos. E qual é o nosso reverso? É a alegria, a espontaneidade, o empreendedorismo. A gente teve uma reunião nossa do grupo na L'Oréal, eu nunca vou esquecer a apresentação, né, de uma diretoria mostrando que estudou o consumidor brasileiro pela literatura do Brasil, né? Estudando Machado de Assis, Monteiro Lobato, e foi traçando o perfil na história de nós brasileiros. E aí tem um momento que vocês podem ver depois no livro, do Marco Dal Pozo. O Marco Dal Pozo hoje é o diretor da CBF,
mas o Marco Dal Pozzo é um italiano, né? E é um italiano apaixonado pelo Brasil. O Fornari até diz que eu falo muito do Marco Dal Pozzo, mas eu falo porque eu fico entusiasmada mesmo. E o Marco Dal Pozzo falava sempre para a gente: parem de ver a parte ruim do Brasil. O Brasil será realmente o futuro dos países. Aqui tem os consumidores, aqui ainda tem muita coisa a explorar, né, de mercado, e aqui tem um componente importantíssimo, a língua do Oiapoque ao Chuí é a mesma, não tem diferença. Isso facilita o Brasil, e o Brasil tem alegria. Então, acho que a gente vai conseguir, realmente, eu tenho esse otimismo, né, de sair disso tudo, numa posição ainda em vantagem, apesar das nossas dificuldades e das nossas mazelas que a gente tem visto aí no dia a dia. E nesse momento, com relação à pandemia, no nosso livro, até a Patrícia citou também, a Navy Sales lançou uma pesquisa com 800 executivos top de linha. Vocês veem isso lá atrás, há 2 anos atrás. E foi interessante que 64% achavam que as pessoas são custos. E 64% achavam que a tecnologia vai gerar mais valor para as pessoas. Agora vocês veem, né? A gente está com as pessoas sendo valorizadas e a tecnologia entrando como um instrumento, um alicerce, né, nessa geração de valor para o mundo corporativo e para as próprias pessoas. E nessa experiência também tem uma passagem interessante, que um dos nossos membros, acho até que foi a Patrícia, participou de um evento, e ela fala sobre isso, sobre tecnologia e inteligência emocional. Esse era o evento. Quando ela chegou no final do evento, eles chegaram à conclusão que eles falaram 80% de tecnologia e 20% de inteligência emocional. Isso não vai ter mais espaço daqui para frente, né? A gente vai ter que olhar com o mesmo peso as duas coisas. Então, se eu tivesse que deixar alguma coisa aqui para nós, né, de cenários fechando mesmo, eu diria que a gente precisa revisitar alguns projetos corporativos nossos dentro desses cenários globais, incluindo esse momento de pandemia, antever essas transformações, né, de negócio diante de todas essas demandas de valores que, para mim, é irreversível. Nós estamos numa sociedade altamente reflexiva e exigente. Promover programas de mobilização, né, dos benefícios, riscos e ética também com a tecnologia e com a inteligência artificial. Contribuir em parcerias com as universidades e escolas de negócios. A gente precisa estarmos mais próximos das universidades, ajudá-las para nos ajudar no mundo corporativo nessa parte da requalificação. E, fechando, dizer que tem que compreender que as novas gerações elas estão sendo protagonistas de um novo mindset no mundo. Então, precisamos olhar para elas de uma outra forma, né? De uma forma mais acolhedora e de maior entendimento. E eu tenho dito que com a inteligência artificial, né? Com a quantidade de informações que nós estamos recebendo, do People Analytics e do database e tudo mais, nós vamos precisar também das gerações X, Y, porque são as gerações que reúnem experiência e conhecimento de análise. Então, eu também vejo um novo tempo de empregabilidade dessas gerações também. E com isso eu termino e fico aqui aberta às perguntas para vocês. Obrigada. Legal. Muito bom, Luiz, Leila, parabéns. Vieram vários comentários aqui elogiosos a vocês, falando do didatismo e da consistência das falas. Legal. Nós são 6h17, nós estouramos um pouco o tempo, mas tem aqui 3 questões. A primeira é do Luiz Milani, e é exatamente sobre os jovens, quer dizer, diante de toda essa complexidade, diante do novo mundo, diante da realidade brasileira com relação à educação, como desenvolver competências essenciais nesses jovens? De que maneira que a gente transfere um pouco de senso de urgência? Eu estou interpretando um pouco
a questão, de traduzir um pouco de senso de urgência para que esses jovens percebam a necessidade e a velocidade de reaprender. Bom, eu acho que os jovens têm tido, na verdade, uma necessidade muito grande de aprendizado, né? Nós temos assistido de perto uma geração que tem sede de conhecimento e de adquirir uma experiência no ambiente de trabalho. Por mais que a gente fale que tem uma formação acadêmica, é um ambiente de trabalho que dá realmente a prática, né, desse exercício. Os jovens têm a informação, têm a necessidade de inovar, entendem a questão do propósito, querem qualidade de vida e de trabalho, eles entendem essa importância, têm uma expectativa muito grande de horizontalização dos organogramas dentro das empresas, porque tem uma sede efetivamente de aprender. A nossa experiência tem mostrado no Capacitare que os jovens têm integrado equipes e feito a diferença. Só para vocês terem uma ideia, nós passamos por essa pandemia com os jovens estagiários e trainees dentro das organizações, dentro das suas casas em home office. Ou seja, as organizações privilegiando e prestigiando essas gerações, entendendo o quanto elas são fundamentais e importantes nesse ambiente de transformação. Então, eu vejo assim, a oportunidade dada aos jovens hoje, e claro, sempre com uma visão assim de aprendizado, é importante e eles são muito abertos a isso. Legal. Dona Adão, eu tenho que pedir desculpas, mas eu tenho que entrar na outra live que a gente passou um pouquinho, às 18h30 agora. Legal. Mas eu fico assim à disposição de vocês para responder as perguntas e falar do meu grande prazer de estar aqui, tá bom? Legal, obrigado, Leila. Só tem uma aqui pro Luiz, aí sim. A pergunta que você respondeu foi do Luiz Milani, por isso que a gente se confundiu. Ah, Luiz, obrigada pela Luiz pergunta. Luiz Augusto, a pergunta tem a ver com as questões aí de trabalho e emprego. Com todo o impacto no Brasil, em termos de desemprego, e isso é global, né, em vários setores, a questão do emprego está em xeque. De que maneira retomar esses conceitos? Né? O que vai acontecer com o trabalho e com o emprego? Quais as modificações? Vai permanecer alguns empregos ou a reconfiguração do trabalho? Vão desaparecer alguns, né? E outros vão chegar no lugar? Bom, existe um quadro já bem desenhado, né, que é o fato de os empregos, os trabalhos, né, sejam cada vez mais mutáveis na vida de uma pessoa, tanto trabalho quanto emprego, né? O emprego não vai acabar, gente, atenção. E de vez em quando a gente tem essa percepção, né? O foco que eu vejo nisso, em termos pessoais, é a aprendizagem permanente. Seja onde estiver, se uma pessoa trabalha independente, trabalha de uma pequena empresa, um trabalho de uma profissão cujo conhecimento se renova com muita rapidez. Se a gente não correr atrás em termos de estar sempre se educando, não é instruindo, não, se educando, porque tem a questão cultural também, né? Não adianta eu ser um exímio praticante de uma disciplina qualquer se eu não conseguir perceber o que cerca isso, um pouco nessa linha do que eu tinha falado antes. Então, há uma série de competências que, independente de trabalho e emprego, as pessoas terão. A gente vive realmente uma situação, não vou dizer de perplexidade, mas de uma certa incerteza, para usar a expressão da moda, né? Ou seja, a tecnologia está acabando com muitos trabalhos. Não haverá emprego para todo mundo, isso está muito claro. E o ponto crucial disso não é que não haja emprego para todo mundo, porque as formas de contratos laborais
vão ser as mais diferentes possíveis. Então, o cara vai estar empregado, o outro não vai estar, o outro vai estar part-time, o outro vai ser um consultor, essas coisas todas, né? Agora, o que falta na sociedade como um todo, e eu nem falo das camadas superiores, eu falo de todo o grupo, a chamada mão de obra brasileira, que são não sei quantos milhões de pessoas. Se você reduzir essa ligação trabalho-empresa, trabalho-emprego, onde que você vai conseguir socialmente garantir o bem-estar das pessoas? Se a pessoa for um trabalhador autônomo, se for um consultor, se for um empreendedor, quando ele ficar doente, o que é que vai acontecer? Então, se o Estado não prover uma base de segurança social, a tendência das mudanças de trabalho, emprego, vai ser perversa para a grande maioria da população. Então, não existe uma coisa sem a outra. Por isso que eu estava falando do social, né? Nós temos o SUS, que no Brasil tem sido muito elogiado, e de fato é um. O SUS seria o que nos países da Europa a gente chama, eles chamam lá no Estado social, tem um nome parecido, né? Bem-estar social, coisa parecida, onde todo mundo tem acesso ao hospital, essas coisas todas, sem ter que gastar dinheiro. O SUS aqui, teoricamente, faria isso. Aí a gente tem a questão de gestão, etc. Agora, tem que investir no bem-estar da população. Não interessa se é em trabalho ou sem emprego. Se eu não der um suporte, e aí fala renda mínima. Aliás, o Yunus, aquele indiano que revolucionou essa ideia, disse assim, eu não quero que as pessoas tenham uma renda básica, eu quero que as pessoas tenham uma renda justa. Bom, para fechar então, eu acho que há algo que cerca, vai ter menos emprego, as empresas vão substituir, a inteligência artificial, robótica e essas coisas parecidas vão aumentar, vão tomar espaços das ocupações humanas, e aí precisa ver até onde vão fazer isso, né? Agora, nós temos que nos preparar para viver na incerteza. Uma palavra, uma expressão meio arrumada, mas é mais ou menos isso, que a gente não tem mais a segurança que a gente imaginava. E o ser humano precisa ter uma segurança básica. Não é o doutor, não é nós, classe média alta, né? A gente acaba, de uma forma ou de outra, se virando, como disse. Agora, se você olhar os não sei quantos milhões de brasileiros que dependem do trabalho para fazer com que a sua família sobreviva, tem que ter uma base social e tem que oferecer para esse pessoal uma oferta maciça de reskilling, porque eles não vão conseguir acompanhar a evolução da tecnologia se não forem retreinados. Então, aí volta a questão da educação como fundamental. Bom, desculpe, mas é isso. Dona Adão, nós temos uma outra reunião também. Pois é. O nosso grupo de 18h30, daqui a pouco vai começar. Se você quiser ir um pouco além, nós temos mais uns 5 minutos aí para responder alguma coisa. Tem algumas pessoas que têm que entrar na reunião. Assim. Então, queria agradecer a todos o prestígio da presença, agradecer o Luiz e a Leila, agradecer novamente a Ana Paula e o Fábio, né, pela ajuda. Se alguém tiver um comentário rápido para a gente encerrar, ok, senão a gente já fecha. Alguma fala adicional? Tem aqui muitos cumprimentos, elogios. Tá? Bom, gente, obrigado a vocês. Tá? Até a próxima oportunidade. Uma boa noite a todos.